Aleluia. Aleluia. Pai, Agora esta chamada está sendo gravada. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Pai, por mais uma sala. Colocamos diante da tua presença, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Senhor, vai agora, Pai, quebrando todo impedimento, toda religiosidade, todo sofisma de Satanás, Senhor, toda cela, toda cauterização mental venha a ser agora. Desfeita em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nosso professor, nosso instrutor, aquele que nos ensina com a verdade, nós te convidamos, tenha total liberdade, Espírito Santo, para usar os meus lábios, que da tua palavra, Senhor, venhamos a dar linhagem para o que tu queres que nós aprendamos, que saiamos, Senhor, da imposição das trevas, que saiamos, Senhor, dos decretos das trevas, quando eles dizem, Senhor, o que nós temos que ser e deixar de ser fora da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos agora dependentes, totalmente dependentes de Ti. Em nome de Jesus, dirige essa sala, Pai. Em nome de Jesus, amém? Vamos começar com palavra, Salmo 139. Até porque tudo é à luz da Bíblia, amém? Quando vocês estiverem, digitem amém. Amém. Quero todas no Salmo 139. Hoje é dia do Senhor, tá bom? Então, rendamos reverência a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Senta, abra a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia. Salmo 139. Amém, Claudinha. Amém, Adriana. Vamos direto para o versículo 13. Presta bem atenção. Salmo 139, versículo 13, vai dizer: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Amém? Então, aqui, o que Davi está falando? Davi está falando que, Senhor, antes de tudo, o Senhor já tinha escrito. Antes de tudo, eu já estava marcado, agendado por ti. Antes de tudo, antes que a minha mãe soubesse, o Senhor já estava me vendo como um embrião. Então, o que eu quero que você entenda aqui? Nós vivemos de palavra, nós somos palavra. Você não é coincidência do acaso. O Senhor nunca trabalhou com coincidência. Nunca. Nunca existiu acaso ao Senhor. Você nunca foi um erro para início de conversa. Ou você vai ser contra a palavra? Você teme a Deus? Você vai ser brabo o suficiente para você falar que você foi um erro se o nosso Deus não erra? Você vai ter coragem de falar que o teu jeitinho, não sei por que Deus me fez assim. Eu acho que é um erro eu ser desse jeito, eu acho que é um erro. Ou eu ser esquentada demais, ou eu ser parada demais, eu sou um erro. Então aqui é para que você já entenda, você nunca foi um erro. Amém? Tudo o que está acontecendo na tua vida já estava escrito por ele. Antes de você abrir a boca, ele já o sabe. A palavra do Senhor vai dizer que preciosos são os pensamentos e grande é a soma deles. Aqui a gente está falando, quem escreveu isso, o escritor disso foi Davi.
E você vai entender que Davi era um sanguíneo, tá? Mas Davi, ele tinha muitos conflitos, a gente sabe disso. Davi não teve um início de vida muito tranquilo. A gente está falando de um homem que foi desde a infância rejeitado, inclusive pelo pai, pelos irmãos. Mas Davi tinha o coração em Deus. Por isso que era muito reconhecido como um homem segundo o coração. Porque Davi não deixou as circunstâncias fazerem com que ele não acreditasse que ele era amado por Deus. Davi não deixou que as circunstâncias, porque deixa eu te falar, Davi não deixou com que as afrontas de Satanás, as investidas de Satanás, não fizessem acreditar que ele foi feito de uma forma maravilhosa. Você foi feita de uma forma maravilhosa. Pode ter se levantado e continuar se levantando, como nunca deixou de se levantar. Satanás nunca deixou de se levantar contra Davi. Até o final da vida de Davi, Satanás afrontou. Quando Davi pensou que já ia só viver no jubilado, filhos de Davi atacam contra ele. Traem ele. Filha estrupada pelo próprio irmão. Quando ele estava velho, ele pensou que ele ia viver na paz, mas não. A gente vai pagar pelas nossas consequências. E ele pagou. Mas ele nunca esqueceu que Deus era com ele. Ele nunca esqueceu que além desse mundo tenebroso de trevas, existe algo já escrito para ele. Então, você vai ver que Davi, mesmo ele com todos os conflitos, ele tinha certeza, e você também tem que ter. Eu fui feita de uma forma terrível, maravilhosa. Senhor, eu só quero entender porque eu sou e como eu tenho que me lapidar. Vamos agora para Colossenses 1, para a gente introduzir. Porque aqui é a palavra. Amém? Colossenses, capítulo 1. Quero que você entenda que quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses, ele nunca pisou em Colosso, tá? Quando Paulo escreveu a carta para Colossenses, ele era preso. Você vai ler em Colossenses que foi Epáfras que fez a conversão dos gentios de Colossos. E o que deixa eu só te trazer uma introdução. Por que Epáfras pediu ajuda de Paulo? Porque ele falou assim, ó, o povo até se converteu. O povo que era gentio agora acredita em Cristo, só que eles estão usando Cristo como uma vã filosofia. O que acontecia? Como acontece hoje, tem gente que se apaixona pela palavra, mas não vive a palavra, fica só no conhecimento. Entendeu? Fica só no conhecimento. Aí eles começaram a ser o quê? Agnóstico. O que é agnóstico, Natália? São pessoas que usam Jesus como uma filosofia. Não com o poder. Não mudam a mente totalmente. Eles começaram a usar Jesus somente como um personagem, mas não como aquilo que é sobre todas as coisas. Eles usavam Jesus ali de conveniência. Eles se converteram. Eles até começaram a se aplicar na obra. Mas eles viam Jesus de uma outra forma. Aí Epáfras pegou e falou assim, Paulo, me ajuda aí. Porque eu não estou sabendo como falar com esse povo. Aí Paulo fez a carta. E olha o que Paulo diz. Vamos ler a partir do versículo 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. Presta isso. Ele está falando com gentios que se converteram. E isso é para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. Em tudo. Repita tudo. Você vai ler bastante aqui agora. Tudo. Possam agradá-lo. Em tudo. Possam agradá-lo. Frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então, Paulo está falando, tá tudo bem vocês buscarem conhecimento. Então, certo? O que a gente está fazendo aqui está ótimo. Estamos buscando conhecimento, mas para que tudo nele
seja glorificado. Não adianta você sair daqui da sala e não mudar. Não adianta você sair daqui da sala e não praticar. Não adianta você sair da sala e falar que tu conhece muito. Tem gente que fala, conheço muito Bíblia, e a vida tá um verdadeiro cocô. E olha o que Paulo diz para eles. Crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder. Aí Paulo tá falando aqui, ó, precisa de poder, tá? Não é só de conhecimento, não. Precisa de poder. De acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Eu gosto das traduções que falam para o reino do seu amor. Então, o que Paulo está falando? Ó, vocês saíram das trevas, vocês saíram da falta de conhecimento, vocês não tinham herança no mundo espiritual, agora vocês podem passar a ter. Vocês não são mais qualquer um. Vocês precisam entender que Jesus não é só uma vã filosofia, e Jesus não é só um personagem. Eu quero explicar uma coisa para vocês, Colossos. Eu quero explicar uma coisa para vocês, Casa de Oração Online. O que, Natália? Continua lendo. Em que temos redenção, vírgula. A saber, o perdão dos pecados. Por que Paulo falou isso? Porque mesmo eles conhecendo Jesus, mesmo eles acreditando que Jesus veio, morreu, ressuscitou, eles ainda não estavam entendendo o real fundamento de Jesus. O poder mesmo do nome de Jesus. Eles não estavam entendendo por quê. Mesmo conhecendo Jesus, eles ainda aplicavam a força deles em certas coisas, certos misticismos. Eles ainda acreditavam, por eles acharem que Jesus era apenas um personagem, eles não estavam entendendo que todo o poder é em Jesus. Então, eles não aplicavam a dependência total em Jesus, eles só conheciam de Jesus, respeitavam Jesus. Vamos falar aqui que eles eram simpatizantes de Jesus. Quem aqui conhece os simpatizantes de Jesus? Nossa, acredito em Jesus, em respeito. Tem gente que fala assim, pô, Jesus era mó legal. Mas viver por Jesus mesmo que é bom, não. E aí, Paulo pega e fala assim, ó, 15, ele é a imagem. Aqui ele está sendo mais claro, ó, ele não é um personagem. Ele não é só uma pessoa que você fala em nome de Jesus e você não conhece ele. Ele fala assim, ó, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, antes do Senhor fazer você, antes do Senhor fazer a gente, fez Jesus. Ele é o primogênito da criação. E agora que te pega aqui, minha filha, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas. Repita, todas as coisas. Fala com força e convicção. Todas as coisas foram feitas nele. Você foi feita nele. Teu temperamento foi feito nele. Tronos foram feitos nele. Principados foram feitos nele. Pega com a chave disso, porque daí você vai começar a orar com mais autoridade. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra. Tu tá onde agora? Tá no céu agora? Tá na terra. Tu foi criado. As visíveis e as invisíveis. Você se vê agora, mas você vê a batalha espiritual que você tá carregando? Mas foi feito, filho, nele. E existe. Então, o que ele tá falando? Paulo tá falando aqui, ó. O que é visível e invisível foi feito nele e por ele. E ainda fala assim, ó, sejam tronos, a gente aprendeu sobre tronos e tem aprendido, ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, Natália, por que você está fazendo essa introdução? Para que você entenda, o teu temperamento foi feito para ele. Ou o teu temperamento foi feito para ele. Você foi feita para ele. Tua casa foi feita para ele. Teu casamento foi feito para ele, não foi feito para você. Seu trabalho foi feito para ele.
Quando você entende isso, você vai começar a caminhar uma caminhada de agradar a Deus. Então, Natália, por que você está fazendo essa introdução? Para que você entenda, além de você não ser um erro, como você leu em Salmo 139, você foi feita para Ele. Deus, Pai, fez você para agradar o Filho. Tá entendendo do poder? Tá entendendo por conta da fúria de Satanás? Sabe por que Satanás se enfurece? Porque ele queria ser a imagem de Deus e não é. Ei, Lúcifer foi feito antes de mim e de você. E o desejo ardente do coração dele era ser Deus. E não conseguiu. Mas o nosso Deus, ele é terrível. Quando a Bíblia diz que ele é terrível, ele é terrível. Aí sabe o que Deus faz? Olhou para Jesus, que já estava pronto, o Espírito Santo, que sempre existiu, ele não veio só no Novo Testamento, e ele olhou para os dois e falou assim lá no início: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Porque se Satanás quer ser igual a mim, não vai ser, mas agora eu vou fazer aquilo que vai ser semelhante a nós. E aí fez a gente. E nós somos aquilo que Satanás queria ser. Eu vou repetir. Você é aquilo que Satanás queria ser e nunca vai conseguir. Por isso, essa perseguição tão grande. E por isso que ele quer, ao mesmo tempo que ele quer fazer com que o teu temperamento seja apagado, ele quer que você entenda que você foi um erro, você ser desse jeito, ele também não quer deixar você se lapidar. E aí a gente vai para Apocalipse 3. Quando ele pega e fala assim, ó, Jesus, ele fala assim, João, anota. E fala assim para a igreja. Versículo 3, capítulo 3. Jesus está falando, tá? Não é João, não. Vou repetir. Jesus está falando para mim e para você assim, ó. Apocalipse 3, versículo 18. Dou este conselho. Quem que é conselho de Jesus? Aleluia. Aí Jesus fala assim, ó, dou este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo. O que Jesus está falando? Se permita se lapidar. Se permita se refinar. Se permita. E você tornará rico. Compre roupas brancas. O Senhor está falando de santificação, purificação. Ele está falando, o teu temperamento acarreta debilidade, sim. Mas eu estou te chamando para se lapidar. Lapidação, o que, que é isso? É você se colocar no fogo. Quando você coloca o ouro ou a prata no fogo, vai subir as impurezas. E só vai sobrar o que é precioso. É o que acontece, deixa eu te falar, nós somos mineral. Você sabia disso? Você sabia que nós verdadeiramente somos o pó da terra? Você sabia que a mesma condição mineral que tem no barro tem em mim e você? Você sabia que nós somos mineral? Se não sabia, eu estou te falando. Sabe o que é um mineral? O diamante é um mineral. Mas ele não é diamante enquanto ele não vai para o fogo. É ou não é? Ele ali, dentro dele, ele é uma joia preciosa. Mas antes disso, ele é o quê? Carvão. E aí o Senhor está falando, para mim vocês são como fogo. A palavra do Senhor vai dizer lá em Provérbios, ele fala assim, ó, o forno, eu fiz o forno por ouro. Eu fiz não sei o que lá para prata, mas os seus corações, quem refina sou eu. E bem-aventurado é aquele que é manso de coração. O que é você ser manso de coração? Não é você ser good vibes, não. Ser manso de coração, a raiz desse manso é coração ensinável. Então, dependente, meu amor, eu estou dizendo para as coléricas que a colérica, eu vou dizer porque eu sou. Qual é o problema do colérico? A gente vai falar já já. Primeiro a gente vai começar com o sanguíneo. O colérico não gosta de receber ordens. Mas deixa eu te dizer, colérico. Bota esse coração manso para você não levar lapadas da terra, de Deus.
Coloca o coração manso, que você só tem a ganhar com isso. Quem está te dizendo é que é uma pessoa que nunca gostou de receber ordens, mas eu recebo ordens de um Deus supremo, que manda eu me humilhar, que manda eu me lapidar, que manda eu ter um coração manso. Então, não, aqui o orgulho não tem lugar. Amém? Então, hoje nós vamos começar. Foi boa a introdução? Palavra, né? A gente começa com palavra. E agora vamos falar de 2 temperamentos hoje. Semana passada nós falamos do fleumático. E agora, hoje nós vamos falar dos sanguíneos e dos coléricos. Vamos aos sanguíneos. Primeiro, você é lapidado pelo Espírito Santo, sanguínea. Primeiro, você, independente do temperamento, você foi chamada para dominar, para desenvolver e para brilhar. Amém? Repita. Dominar, desenvolver e brilhar. Independente do teu temperamento, você foi chamada para dominar, desenvolver, brilhar. Você nunca vai ficar no lugar onde você está. Você sempre vai ser chamada para evoluir, sempre. Não vai ter nenhum momento da tua vida que ele não vai te chamar para evolução. Não vai ter nenhum momento da tua vida que você vai estar totalmente pronta. Tem gente que se acomoda por ter subido degraus. Fala, nossa, agora bombei com tudo. O Senhor sempre vai aumentar a régua. Você venceu uma batalha, o Senhor vai te chamar para outra maior ainda. Tá? Porque Ele está sempre te chamando para uma constante evolução. Repita isso. Uma mulher forte produz uma família forte. Uma família forte produz uma sociedade forte. E nós somos responsáveis da próxima geração. O Senhor nunca te chamou fraca. Nunca te chamou de derrotada. Nunca te chamou de abatida. Muito pelo contrário. Ele falou que tem compromisso em abater seus inimigos. Então, você só perde se você desistir. Vamos falar da sanguínea? Geralmente, você, sanguínea, geralmente quem tem uma sanguínea tem que optar. Ou você tem uma sanguínea ou você quer paz. Os dois não têm. Tá bom? Ou você tem um sanguíneo ou você tem a paz. Não vem querer os dois que você não vai ter. Tá? Os sanguíneos são naturalmente barulhentos. São a alma da festa. Se tem uma pessoa festeira, é o sanguíneo. Se tem uma pessoa que vai agitar a festa, é o sanguíneo. Se tem uma pessoa que leva multidões, é o sanguíneo. Quem é o sanguinaço da Bíblia? Pedrão. Pedrão era o sanguinácio da Bíblia. Muito impulsivo. Falador. Ele perdia na fala e ganhava na fala também. Né? Pedrão era aquele que menos tratado. Ele achava que ele estava convertido, mas estava convertido era nada, mas ele queria Jesus. Pedrão queria Jesus. Pedrão falava, Jesus, morro por ti. Morria nada ainda não estava preparado. Ele se preparou depois. Jesus, ele mostrou paciência com todos os temperamentos, inclusive com Pedrão. O tratamento que Deus tem com o sanguíneo não é o mesmo temperamento que ele tem com o colérico, não é o mesmo tratamento. O Senhor, ele vai tratar de formas diferentes e para de se comparar. Para de ver, nossa, eu acho que o Senhor pega mais leve com fulano. Se o colérico entrar nessa, vai se lascar. O Senhor sabe o que pode confiar em você e sabe como te tratar, sabe como te chamar. Tá? Então, o sanguíneo é impossível de não ser notado. É aquele que chega e todo mundo vai ver. É aquele que chega e todo mundo sabe que chegou. Primeiro, por quê? Porque eles são barulhentos. Eles são do oi geral. Eles gostam de chegar chegando. O sanguíneo é assim. Eles são intensos, são motivacionais. Se tem um temperamento motivacional, são os sanguíneos. É aqueles que carregam todo mundo. Sempre tem muitos contatos. Tu quer uma amiga que ela vai ter contato para tudo, é a sanguínea. Por quê? Ela faz amizade com todas as tribos, minha filha. Sanguíneo faz amizade com todas as tribos. Por quê? Qual é a unção que a gente aprendeu semana passada? A unção. Qual é a cara? Querubim tem 4 caras, faces. Semana passada a gente falou do fleumático, que é do boi. E o sanguíneo qual é? Homem.
ele é humano. Ele é o que carrega pessoas e ele sabe lidar com pessoas independente. O sanguíneo é o temperamento que mais sabe respeitar as pessoas com relação da forma como elas são. Ele consegue entender o agitado, ele consegue entender o parado, apesar dele não ser, ele consegue entender. Porque ele é mais humano, ele carrega mais humanidade. Ele consegue, ele, apesar dele ser expansivo, ele consegue entender porque ele é humano, ele é de humanas. Ele é de humanas, o sanguíneo. São otimistas por natureza. Eles são otimistas por natureza. O pau vai quebrar, mas o sanguíneo, ele é daqueles que ele faz piada com a desgraça. Você chega a ficar irritada. Porque às vezes você quer ali você usa mais a razão. O colérico, ele usa mais a razão ali. E na hora o pau tá quebrando, você quer silêncio. O colérico quer silêncio. O sanguíneo não sabe ficar calado. E aí, para ele quebrar o gelo, porque ele é otimista por natureza, ele usa piada, inclusive, dia de enterro. É aquela pessoa que faz piada até no dia de enterro, gente. Tem sanguíneo aqui? Tem sanguíneo aqui, gente? Não tem filtro. Se não for tratada pelo Espírito Santo, fala nas horas erradas. Por não ter filtro. Ninguém perguntou nada, ninguém falou nada, ele está falando. Amém? Então vamos falar sobre. Mas todo temperamento. Qual é o DNA do fleumático? Mansidão. DNA em Deus. Todos os temperamentos têm um DNA em Deus. Qual é o DNA do fleumático? A mansidão e o saber esperar. Qual é o DNA do sanguíneo? Ele não é assim só de tudo, mas ele tem um DNA e que nós, que não somos, temos que aprender com ele. Qual é o DNA do sanguíneo? A alegria e o otimismo. A alegria do Senhor, eles são as melhores pessoas para nos ensinar sobre a alegria do Senhor. Eles são aquelas pessoas que, literalmente, eles vão repetir certos versículos como tudo coopera para aqueles que amam a Deus. O pau está quebrando. O teto está caindo. Mas eles vão repetir, tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Eles conseguem ver otimismo na hora da crise. Então, o DNA do sanguíneo é a alegria, a motivação. Vem de Deus essa alegria deles. Vem de Deus esse otimismo deles. Porque é DNA de Deus. Então, nós que não somos, a gente precisa disso, tá? É nessa que a gente vai se amoldando também, principalmente você, melancólica. Precisa aprender com o sanguíneo sobre a alegria de Deus. Tá? Ela ri dela mesma, fala sem pensar. Mas sempre nos lembra que a nossa alegria vem do Senhor. Assim como todos os temperamentos, cada temperamento ele carrega uma má fama. Qual é a má fama do sanguíneo? Sem noção. Eles têm fama de ser sem noção. Por isso, por serem sempre entrões ali. Quem é filha de uma sanguínea sempre vai repetir para a mãe, para de ser sem noção. Quem é mãe, quem é filho de sanguíneo, o adolescente olha para a mãe e fala, mãe, geralmente é a mãe que quer ser amiga dos amigos. Ai, Jesus, você fala, mãe, segura, mãe. Mãe, Então, a fama do sanguíneo é isso. Ser sem noção. A má fama, tá? Outra má fama, são desastrados. Põe um povo desastrado. Por quê? Porque eles fazem tudo, tudo é impulsivo, até o caminhar deles, o andar deles. Então, são desastrados, minha filha. É aqueles que saem derrubando tudo. Tá? São distraídos. Por eles serem muito impulsivos e não pensar no que tem que ser feito, eles se distraem. O sanguíneo ele tem a mente muito vaga. E a gente vai falar sobre isso. O sanguíneo tem que aprender a situar a mente. Porque se deixar, eles deixam a mente muito vaga. São esquecidos.
Mas o que eu vejo que o Espírito Santo me instrui nessa sala é sobre falar para você sanguíneo ou para você que lida com sanguíneo. Satanás, ele ataca muito em uma coisa nos sanguíneos. O quê? Na procrastinação e na inconstância. O sanguíneo é aquele que ele começa muitas coisas ao mesmo tempo e não termina nada. Tem muitos projetos. Por quê? Como ele é aquele que já acorda achando que foi perda de tempo dormir. E ele já acorda querendo, bota ali, vou fazer isso e aquilo outro. As intenções são ótimas, mas acaba não fazendo nada. Eu vou repetir. Para quem não sabe o que é direito, qualquer lugar serve. E Satanás ataca muito os sanguíneos na inconstância. Porque o que acontece? Como por eles não terminarem de fazer o que eles mesmos proporam a eles se sentem o quê? Se sentem um cocô. Quando você não completa as coisas na tua vida por conta de toque de Satanás, porque ele conseguiu te distrair. Sanguíneos são muito distraídos. Isso é obra de Satanás, já não é de Deus. Você não pode falar, o Senhor me fez assim, distraída. Isso é uma concupiscência sua. Como o colérico tem a tua concupiscência, a concupiscência do sanguíneo é se distrair, mas você não pode ceder isso. Não pode ceder a isso. Então, mas por quê que o sanguíneo ele é assim? Porque o sanguíneo é emoção. O sanguíneo é muita emoção. E as emoções o fazem inconstante. Por exemplo, uma hora, pela emoção, ele decidiu fazer isso. Mas no final da tarde, já a emoção já não é a mesma. Aí ele não termina. Por quê? Porque ele deixa as emoções levarem ele, sendo que, deixa eu te falar, sanguíneo, nós não somos almáticos. Emoção é coisa da alma. Nós somos espirituais, nós não nos deixamos levar por emoções. E se você se deixar levar por uma emoção, só porque ontem você sentiu e hoje você não sente mais, não é assim que a banda toca. As emoções a fazem inconstantes. Começa muita coisa ao mesmo tempo e não termina. Perde o interesse no meio do caminho. E aí ganha a sensação de não ser responsável. E aí ouvem a voz de Satanás. Aí, você não tem responsabilidade com nada. Olha, você não termina nada. E por você não terminar, você acaba dando voz para Satanás. Quando o Senhor falou agora para você que ele te fez de uma forma terrível e perfeita. Por isso que eu comecei com essa introdução. Porque é nessas horas que você não pode pegar o teu temperamento e achar que você é um erro. Não, você tem que lutar contra isso, porque nós fomos chamados a ter domínio próprio. Inclusive das nossas emoções, sanguíneo. Por isso que eu estou falando. Eu nunca vou falar aqui que nós temos que ser equilibrados, porque eu não conheço um homem de Deus equilibrado. Mas deixa eu te falar. Tem coisas que você tem que descartar da tua vida. E uma delas é a inconstância. Jesus era inconstante? Imagina se Jesus chega aqui e não termina o que foi proposto. Lembra da primeira aula? Você foi chamado para ser varão perfeito, varoa perfeita como Jesus. Os 4 temperamentos significam, o número 4 significa plenitude, completude. Você tem esse temperamento, tua irmã tem o outro para completar a igreja. Você está com Colossenses 1 aberto aqui que diz que, no versículo 18, que ele é a cabeça do corpo, da igreja. E ele fez o teu temperamento para completar o da tua irmã. Porque nós somos completos nele. Por isso que você não pode se isolar. Não existe membro que sobreviva. O cabeça sobrevive sem você. Você não vive sem o cabeça. E ele manda nós participarmos de um corpo. Deixa eu te falar, você nunca foi igreja, você não é igreja. Você faz parte, você é membro, você é altar. Se você acha que vai viver muito bem sozinha, sem comunhão, sem igreja, você está se matando.
Um braço, se ele for cortado, ele morre. O corpo sobrevive, gato. A Bíblia diz que você é membro. Ou seja, você sozinha morre. No corpo você vive. Então, não acha que você, só porque você é desse jeitinho, eu sei, porque colérico é assim. Eu vou falar sobre isso. Eu não posso chegar e falar só porque dessa autossuficiência que sozinho eu vou conseguir tudo. É nisso que Satanás pega os coléricos, mas isso já é outro papo. A gente está falando dos sanguíneos. Então, por você carregar esse peso de não ser responsável, o sanguíneo, a má fama do sanguíneo é que ele é irresponsável. O sanguíneo ele faz as coisas de impulsiva, ele não para, não pensa, ou ele não completa. O sanguíneo ele fala: vou começar um livro hoje. O livro tá ali, ó. Só leu sei lá quantas páginas e nunca terminou. Ei, Natália, eu conheço um monte de gente assim. Isso não é de Deus. Tudo aquilo foi falado ontem ou anteontem, que você começa e não completa, não vem do Senhor. O Senhor, ele é plenitude, ele é completude. Aquilo que você determinou, você tem que terminar. Você começou ali um jejum, e olha como é que é o sanguíneo. Vocês vão rir. A sanguínea, ela vai rir dela mesma. O sanguíneo é aquele que carrega geral pro jejum. Bora começar, hein? A gente vai dar um soco na cabeça do diabo. Chegou no final do dia, o sanguíneo tá comendo pizza. Não porque ele está mal intencionado, porque ele se distraiu. Sim, gente, os sanguíneos eles se distraem, eles esquecem. Então trabalha contra isso. Começam tudo muito bem e carregam pessoas. Lembra do Pedrão? Pedrão carregava, minha filha, uma multidão, porque ele era sanguíneo, ele era do povo. Sanguíneo, ele era do povão. Paulo não era, não. Por isso que o Senhor chamou Paulo para pegar os gentios. Que ele vai falar assim, ó, eu quero que os gentios vejam o que eu faço na tua vida, como tu fez na minha e ainda está fazendo. Chama todo mundo, mas ela mesmo não conclui. É assim na academia, na dieta, nas finanças, nos relacionamentos. Vou repetir, Satanás ele trabalha na tua inconstância, inclusive de sentimentos. Hoje o sanguíneo sente uma coisa por fulano, outro dia não sente mais. As pessoas não são descartáveis. Eu estou falando isso depois de análise, tá, gente? Depois de terapia. Porque eu era esse tipo de pessoa, apesar de não ser sanguíneo. Porque a inconstância, Satanás não trabalha só no sanguíneo. A inconstância, Satanás também trabalha em outros. Porque inconstância, distração, é o projeto perfeito para que você não faça o que foi determinado por Deus. Então, independente se você é sanguíneo ou não, o que a gente tem que aprender também com os defeitos do sanguíneo é aquilo que foi determinado, a gente vai terminar. Porque aquele que é fiel, aquele que começou a boa obra em vocês, é fiel para terminar. E nós estamos aqui para sermos imitadores de Cristo, então nós somos fiéis a Ele para terminar também. Deixa eu te falar o que o Espírito Santo está falando para mim agora. Você pode não acreditar, mas se você determinou um jejum sobre tal coisa, independente se você não acredita mais, termina. O resto eu faço. O Espírito Santo está falando comigo. Tem gente que larga jejum de mão porque não acredita mais, porque está sendo regido pelas emoções. E aí, como agora o quadro não está mais do jeito que você queria, você fala, não precisa mais fazer esse jejum, né? Não tem mais porquê. Ei, aquele que começou a boa obra em você, é fiel para terminar. Então, pela obediência, deixa eu te falar, você não precisa sentir, muito menos ver, porque servo de Deus não vive por vista, vive por fé. Então, se não for pela crença, se não for pela fé, vá pela obediência. Termine esse jejum e você vai ver o que o Senhor vai fazer. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Mas deixa eu te falar. A palavra do Senhor vai dizer, ele fala assim, ó, com aquele que é sincero, eu me faço sincero. Com aquele que é fiel, eu me faço fiel. Então, entenda, o Senhor vai responder a sua conduta,
a forma como você se porta. Amém? Quem só faz. Deixa eu te falar, sanguíneo, anota uma coisa. Porque sanguíneo também é muito infantil. Sanguíneo é aquele que, quando você tem que falar sério com ele, ele vem com piada. Isso irrita, gente. E não irrita só o colérico, não, tá? Isso é bobeira. Isso é palhaçada. Na hora de você ter conversas sérias, você não sabe ter conversas profundas, sanguíneo. Por quê? O sanguíneo ele tem uma dificuldade de lidar com problemas. Por ele ser muito otimista, ele não quer lidar com problemas, mas sanguíneo, você tem que lidar com problemas. Você tem que ter conversas difíceis. Você tem que ter conversas profundas. E aí você acaba sendo infantil na hora de conversas sérias. E deixa eu te falar, tudo tem hora. E na hora de problemas serem resolvidos, não cabe a tua infantilidade nem o teu otimismo. O Senhor te chama para ser gente grande. O Senhor fala que você não é mais menina na fé. E sabe o que acontece? Anota aí. Quem só faz o que quer é criança que não tem autoridade. Você não é criança. Você não faz só o que quer. Então, eu sei que para você é difícil ter conversas difíceis, mas você tem que encarar porque você não é mais criança. Amém? Reconheça, corrija. Lembra? Você está aqui para dominar, para desenvolver e para brilhar. Então, isso precisa ser corrigido em você. Nós precisamos da tua alegria. Nós precisamos da tua motivação. Nós precisamos da tua movimentação. É você que trabalha isso. É você que carrega as multidões. Só que você precisa saber desenvolver as pessoas que o Senhor vai confiar na tua mão. O Senhor vai confiar muitas pessoas na tua mão. Mas você precisa aprender a desenvolver essas pessoas que, ou você não lembra o que ele falou para Pedro? Pedro sanguinaço. Não era convertido. Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, quando tu te converteres, cuida das minhas ovelhas. Mas aí, Deus cuidou, tratou, não tratou Pedro antes dele cuidar das ovelhas? Tratou, minha filha. Teve muito refino ali. Só que Pedro deixou. Pedro não foi ali cabeça dura. Apesar dele ser explosivo, dele ser briguento, dele ser impulsivo, de falar na hora errada. Quantas vezes Jesus repreendeu Pedro, gente? Na fala. Quantas vezes Jesus falou assim? Jesus, gente, olhou para a cara de Pedro e falou assim: aparta-te de mim, Satanás. Porque Pedro falava tanto que deixava Satanás usar a boca dele. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: o mesmo Pedro que falou que ele era servo do Deus Altíssimo, na mesma frequência, ali, na mesmo minuto, ele fala assim: não, a gente não vai deixar. A gente não vai deixar te matarem, não, Jesus. Aí você estava falando, nossa, né? Pedro só tentou proteger Jesus. Não, ele estava sendo usado por Satanás, boca de Satanás, para tentar quebrar o plano de Deus. E Jesus olhou para a cara de Pedro, falador, que falava muito nas horas erradas, e falava assim, ó, aparta-te de mim, Satanás. Imagina Jesus olhar para tua cara, sanguíneo, e falar, aparta-te de mim, Satanás, porque tu empresta muito a boca na hora errada. Amém? Então, tira essa criança de dentro de você nas horas de tomar decisões e coloque a criança na hora da adoração, como Paulo falava. Paulo falava para que nós venhamos adorar ao Senhor como as crianças. Elas entregam o louvor mais puro, a adoração mais sincera. Amém? Não fazemos só o que gostamos. Quais são as atividades para o sanguíneo? Estabeleça rotinas e comece pelo mais chato. Comece o que você não quer fazer de jeito nenhum. Quer ver um exemplo, Natália? Já falei, Natália também tem, Natália tem problema com o tempo. Vocês vão entender o porquê. O colérico ele tem problema com o tempo. Então, para mim, Natália, é horrível, é torturador
Eu não estou exagerando, não. Para mim é uma tortura fazer esteira. Por quê? Porque para mim o tempo ali não passa. E o colérico tem problema com o tempo. O colérico ele quer as coisas para ontem, para agora. E para mim ali a esteira é o porque primeiro que ali eu gosto daquele negócio frenético. O colérico é numa intensidade, inclusive, para morrer. A gente gosta de treino que leva a gente quase para a morte. Eu gosto de botar a frequência cardíaca no máximo, existe o máximo para tu não morrer. Eu gosto de botar ela no máximo. Às vezes eu ultrapasso. Como assim, Natália? O máximo da frequência cardíaca da Nath, máximo ali de você estar ali desfalecendo é 200 batimentos cardíacos. Natália já chegou a 213. Não indico. Mas é assim, entendeu? Então, para mim, é torturante eu pegar e fazer. Mas agora eu passo a fazer, porque eu não tenho ali, não é porque eu vou mudar alguma coisa no meu físico, eu vou mudar no meu psique. Porque quando eu completo, para mim, gente, meia hora é muita coisa. Eu prefiro fazer meia hora, sei lá, de uma corrida mais com tempo e tal, que daí o tempo não passa, eu não sinto o tempo passar, e aí passa rápido. Agora, para mim, meia hora na esteira, quando eu termino as meia hora, eu falo, consegui, fiz aquilo que eu não queria. E minha filha, a dopamina que você recebe disso é a melhor que tem. Você terminar algo que você não gosta. Você está doutrinando a tua mente, sanguíneo. Falando assim, eu faço o que tem que ser feito. E você recebe uma autoridade com relação a isso poderosíssima. Então, quando você começa com atividades assim, comece pelo mais difícil. Outra coisa, sanguíneo, diminua as atividades da tua agenda. Vocês querem fazer tudo ao mesmo tempo. Vocês querem estabelecer muitas coisas para vocês e aí vocês não fazem nada. Diminua as tarefas, sanguíneas. Vocês estão me ouvindo? Diminua as tarefas. Eu vou botar aqui de novo. Amiga, bota de novo para mim o título do livro. Vai te ajudar muito. Uma única coisa, né? Uma coisa assim. Você vai aprender ver aqui. Obrigada, amiga. Você vai aprender que se você fizer muitas coisas ao mesmo tempo, você não vai prosperar. Não vai prosperar. A própria Bíblia fala que aquele que só vê o vento não colhe nada. Tá? Aquele que só vê o vento não colhe nada. E o sanguíneo é esse. Tem um monte de projeto, mas só tá vendo o nome. Aí tem que prestar atenção em todas. Eu estou falando aqui as características de cada um. Você vai ver em qual que você tá adentrada. Hoje eu estou falando dos sanguíneos. As características deles são essas. E aí você vê se você participa disso ou não. Tá? Semana passada foi fleumático. Se perdeu. Diminua tarefas diárias. Sabe quem pode ter um monte de tarefa diária? É o colérico. Eu vou explicar. O colérico pode. Gente, presta atenção. Já falei que a Camila vai botar no grupo. Aí é sanguínea se manifestando. O nego não espera, elas não esperam, menina. Prestem atenção, sanguínea. Ela só se manifestou que é sanguínea. Betânia, eu sei que é sanguínea. Aí vocês não ouvem. Esse é o problema do sanguíneo. Ele não ouve. Porque ele bota as emoções dele à frente. Aí, ó, Deus já tratando vocês. Tá bom, Betânia? Tá bom, né? Aprenda a ouvir. Eu vou falar sobre isso aqui. Não chame sanguíneo e nem colérico para conversas confidenciais. O colérico, ele não guarda. O sanguíneo, ele não guarda. Por quê? O sanguíneo, ele não presta atenção no que você está falando. Ele não presta atenção no que você está falando. Por quê? Porque na mente dele, ele quer falar. Enquanto você está falando, ele já está montando um texto porque ele quer o lugar de fala. O sanguíneo, ele sempre quer o lugar de fala. E aí ele acaba não absorvendo o que ele tem que ouvir. Amém?
Também é uma tarefa. Aprenda a ouvir, tem que aprender. A Bíblia fala que o tolo não ouve nada, só fala. E a gente tem que aprender com isso. Fale menos, ó, tá aqui anotado mesmo, ó, fale menos, ouça mais. Todo mundo sabe da tua vida, todo mundo sabe da vida do sanguíneo, para com isso também. Todo mundo sabe da tua vida, todo mundo sabe da tua vida, para com isso também. O Senhor te usa para que você seja testemunho, tem que ser testemunho. Mas nada é sobre tudo. Quem tem que saber tudo da tua vida é Jesus. E aí, qual é a questão, qual é o relacionamento do sanguíneo com Jesus? Tem que buscar mais profundidade. Por quê? Jesus, se você for buscar mais profundidade, Jesus ele vai te chamar para um tete-a-tete. E você não quer ter esse tete-a-tete. Por quê? Jesus ele vai mexer nas tuas feridas. E o sanguíneo ele não quer mexer nas feridas. Por quê? Porque ele tem tudo dele é positivo, tudo dele ele não quer tocar nas coisas ruins, mas não existe cura sem tocar nas feridas. E vocês sabem que Jesus ele chama. Jesus ele toca nas feridas. Quando chegou ali para aquela mulher lá no poço, o que que ele falou? Cadê seus maridos? Jesus ele sempre vai te chamar. Jesus ele sempre vai te perguntar: o que tu queres que eu te faça? Tipo, quer ser mesmo curado? Tem certeza? E o sanguíneo, ele não quer tocar nas feridas. Mas deixa eu te falar, sanguíneo. A cura só vem quando você sabe passar por cima dela. Então tem que se purificar. Vai ter momentos que você vai ter que cavucar o passado, sim. O Senhor não trabalha lá, mas você vai ter que se tratar de lá. Porque geralmente o sanguíneo ele guarda coisas do passado por não ter tido tratamento. E aí ele acaba se fechando quando não é para se fechar. Tá? Então, diminua as tarefas diárias, fale menos, pare de falar da tua vida, ouça mais as pessoas com atenção, constância. Satanás quer trabalhar na inconstância, seja constante, tá? Como lidar com o sanguíneo, nós que não somos? Não prenda ele. Eu vou dizer uma coisa minha mesmo. Eu já tive relacionamentos com sanguíneo. E para mim, preste atenção você que é mulher de algum sanguíneo, tá? Eu não estou defendendo em tudo, não. Mas o sanguíneo, ele não vai ser como eu, colérica, como você, fleumático, como você, melancólico. Ele não sabe viver preso em casa. Não é dele, ele não nasceu para isso. Ele nasceu para unir pessoas. Você que é amiga de uma sanguínea, vai ter ciúme à toa, porque ela vai ser aquela que vai levar outra amiga junto com ela. Você nunca vai ter uma sanguínea só para você. Você nunca vai ter um sanguíneo só para você. E qual é a dificuldade da mulher que é casada com um sanguíneo? Ela não consegue entender que ele precisa lidar com outras pessoas. Aí já cambia logo para a maldade. Já acha que ele está com outras ou com outros, dá mais atenção para os amigos. E ele vai ser a pessoa que vai dar atenção para amigo, sim. Ele tem que se tratar? Tem. Ele tem que ter mais tempo com família? Tem também. Mas você precisa entender que se você tentar prender esse homem em casa, essa mulher em casa, você vai ter problema com Deus, inclusive. Aprenda a pegar suas orações e falar assim: Senhor, ele fez para unir multidões. Usa o temperamento dele para o teu reino. Pega esse fogo desse sanguíneo todo e bota para o teu reino, Senhor. Mas não ache que prendendo ele. A mulher que consegue prender um sanguíneo em casa, primeiro que você não tem ele ali de verdade. Não é ele não está sendo ele. E aí ele fica infeliz, e pessoa infeliz, amargurada, deixa outra amargurada, e é por isso que o casamento fica nessa amargura. Então, eu estou dizendo por mim. Por quê? Eu já tive um relacionamento com um sanguíneo que na minha cabeça, eu, Natália, não cabe eu ficar conversando com várias pessoas ao mesmo tempo, principalmente quando eu estou dentro de um relacionamento. Até o Senhor chegar para mim e falar assim: você não é ele. A maldade que você tem, ele não tem. Ele é de pessoas.
Natália, você não é de humanas, ele é. Você não sabe se misturar com pessoas, ele sabe. Tá entendendo, mulher de sanguíneo? Então aprenda a pegar suas orações e levar dessa forma para Deus. Não tente apagar o sanguíneo. Não vá contra a contramão de Deus. O Senhor fez assim para algo grandioso. Então aprenda a se unir com Jesus em oração, tá? Então não prenda. Ele vai ser de muitas pessoas, ele vai ser cercado de gente. Quando você fala assim, amiga, tem como a gente marcar? Ai, quero conversar. Tem como a gente marcar um café? Daqui a pouco você vê, ele chega com outro amigo. Você fala, cara, você pensa, cara, mas eu queria conversar só contigo. Para ele é natural, qual o problema? Vamos estar todo mundo junto. Ele é desses, tá bom? Não vai ter só você como amiga. Entenda. Vai ser e precisa ser direta com ela. Ó, se você quer, não adianta, você não vai conseguir fazer mistério. Se você quiser fazer mistério com sanguíneo, se você achar ali, ó, quiser fazer joguinho com sanguíneo, tu vai plantar e não vai colher nada, porque ele não tá entendendo. Ele não tá entendendo, não é maldade dele, não, mas ele, tipo, você tá querendo, queria que ele adivinhasse, tu não vai adivinhar. Você tem que ser direta com o sanguíneo. Tanto que eu falei, não tente ter conversas de confidência para que o sanguíneo te ouça. Isso é bom você fazer com melancólico, com fleumático. Mas se você quiser algo da parte do sanguíneo com relação à conversa, seja direta. Não faz firula, não. Seja direta com o sanguíneo. Por quê? A linha de raciocínio dele é curta. Ele não vai conseguir ficar com a mente naquilo por muito tempo, como o colérico consegue fazer. Isso é bom e ruim no colérico. Por quê? O colérico, ele consegue seguir uma linha de raciocínio e ele vai até finalizar. Só que também ele sofre com isso, a gente já vai contar. Tá? Então, se você quer ajudar o sanguíneo, seja direto com ele e não tente prender ele. Amém? Mas você que é sanguíneo, receba o tratamento. Constância da parte do Senhor. Sem distrações. Precisa aprender a aprofundar relacionamentos. Precisa parar de correr de conversa difícil com teu marido, com tua esposa. Precisa ter profundidade com Deus. Deixa Jesus acessar as suas feridas. Deixa Jesus tocar, Natália. Eu não gosto de tocar naquilo que me fez mal. Vai precisar tocar. A gente só é curado quando se forma a cicatriz. A cicatriz não dói. O Senhor não vai tirar a cicatriz de você. A marca vai estar aí para que ele te use como exemplo e mostre que você é curado, lavado e remido pelo sangue de Jesus, que você passou por isso, mas não dói mais. Mas você vai precisar acessar. É igual perdão. Você só perdoa a pessoa, só sabe que perdoou quando não dói mais. Amém? Então, em Deus, precisa deixar Deus desvendar e tratar. Seja sincera com Deus. Para de meninice, para de criancice. Fechamos? Amiga, pode fechar isso para a gente abrir do colégio.